Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021, 19 horas mais 32 minutos. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do nosso pré-culto. É o momento que antecede ao culto da noite. Hoje, quinta-feira, o nosso culto de oração. Nós vamos louvar, nós vamos glorificar ao Senhor, mas nós vamos depositar no altar do Senhor as nossas petições. Culto de oração hoje. Em uma igreja cristã Maranata, né? Já está acontecendo o culto às 19h30 e aqui começa o nosso pré-culto. Os irmãos, né, que não podem ir no culto presencial, acompanham o culto através das redes sociais, através da Rádio Manaim, TV Web Manaim, também no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E nós queremos cumprimentar você que está no Brasil, você que está no exterior, você que está em casa, você que está no seu trabalho, onde você estiver. Que a boa mão do Senhor possa estar aí sobre você, sobre a sua família, guardando, protegendo, né? E vamos convidar você a estar conosco e convidar você também a nos ajudar a alcançar mais vidas através das redes sociais da Igreja Cristã Maranata. Você que está no YouTube, você pode compartilhar o link deste pré-culto, que é automaticamente o link do culto. Você pode colocar aí nas redes de WhatsApp, nos grupos, né? Aquela pessoa que você está orando por ela, pode também compartilhar na sua timeline aí do seu Facebook. Muitas pessoas serão alcançadas e ouvirão o Evangelho eterno do Senhor. Bom, vamos aqui apresentar o pregador desta noite. Quem será o pregador de hoje, da palavra do Senhor? Quem estará hoje conduzindo o culto da noite e que está aqui conosco? É o nosso querido pastor Marcelo Vilela, está conosco aqui, da igreja de Camburi 2. Pastor Marcelo Vilela, é uma alegria, um prazer estar recebendo o senhor aqui conosco. Queremos cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Faé, paz do Senhor nossos ouvintes, nossos irmãos queridos. É recíproco também a alegria. Na verdade, é um prazer estarmos aqui, não é verdade? Esse momento especial onde podemos compartilhar das nossas experiências, daquilo que o Senhor Ele fez e cremos, né, que continuará fazendo na nossa vida. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso querido pastor Marcelo Vilela está aqui conosco, é a primeira participação do pastor aqui conosco nessa nova dinâmica ao vivo do nosso pré-culto aqui conosco, e ele está conosco aqui e nós vamos conversar um pouco, pastor. O pré-culto é aquela aproximação um pouco do pastor, né, com a ovelha, os irmãos que nos assistem no Brasil, no exterior, vai conhecer um pouco do pastor, aquele que, no caso, conduzirá o culto da noite. Como é a primeira vez do senhor, a gente vai querer saber, assim, como que o senhor chegou nesta obra do Espírito, se o senhor nasceu no lar evangélico, como é que foi o encontro do Senhor, a primeira vez que o senhor ouviu falar, o senhor recebeu um convite, o senhor foi tocado pelo Espírito, o senhor foi na igreja, o senhor era adolescente, era um jovem. Pode ficar à vontade, pastor. Como é que foi? A experiência foi marcante, né? Na minha adolescência, na década de 70, né, aproximadamente, 1978, quando eu tive uma experiência com o Senhor. Eu lembro quando eu era menino, tinha um senhor que ele era trabalhador da prefeitura de Vitória, e ele era um gari, né? Um homem simples, mas um servo de Deus, que sempre me falava do Senhor, né? E sempre me convidava para ir à igreja. E interessante, né, que ele me conquistou com laranjas, né? Ele sabia que eu gostava muito de laranja, era laranja lima, né? Até interessante falar isso. Ele levava sempre laranja para mim. E um dia desse, ele, nessas levadas, né, e entrega de presente, levou para mim a laranja e me convidou para ir para a igreja dele. Eu fui no culto e ali tive uma experiência com o Senhor, me converti ao Senhor, não é? E na década de 78 eu conheci a igreja Cristã Maranata, onde eu tive o prazer, o privilégio de ir ao Manaim, encontro de jovens. Eu lembro que naquela época o encontro de jovens durava uma semana, e era um momento extraordinário, e ali eu tive uma experiência com o Senhor, eu fui batizado com o Espírito Santo ali, não é? Maravilha. E contemplei ali a glória do Senhor, a experiência, a minha primeira visão que eu tive foi no Manaim, onde eu fui batizado e o interessante, naquele mesmo instante que eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu tive uma visão extraordinária da paz do Senhor, que até hoje fica, né, na minha mente. Por quê? Porque ali foi uma experiência que marcou e que iniciou a minha vida na presença do Senhor.
Então ainda jovem, né, pastor? Eu era menino, né? Eu acho que 14 anos mais ou menos, década de 70, 78, por aí, né? Adolescência para a juventude ali. Isso. E nesse momento aí, quando o senhor foi no Manaim, o senhor teve essa visão. Que coisa gloriosa, na primeira vez, né? Eu vi um anjo ali, eu vi um anjo presente e havia uma operação extraordinária, aquele anjo com o pregador, com aquele que estava conduzindo, era uma vigília, né? Para os jovens. Havia uma manifestação dos anjos e aquele pregador ali, ele era usado grandemente pelo Senhor. E foi algo extraordinário que ficou marcado na minha vida. E essa igreja cristã Maranata, qual bairro que era, pastor? O senhor lembra? Era Duque de Caxias. Centro de Vitória. Do Centro de Vitória. Centro de Vitória. E ali o senhor começou... Ali eu pude também testemunhar, né? Porque teve uma oportunidade... foi com licença, né? Sim, de você testemunhar. Ali naquele momento eu tive uma experiência que eu pude dar o meu testemunho daquele encontro que nós tivemos, encontro de jovens, da experiência que eu tive com o batismo com o Espírito Santo. Então, pelo que a gente está percebendo, o senhor foi o primeiro da família do senhor a ir para... Isso, eu fui o primeiro. Aí o senhor começou a caminhar como jovem na igreja? Como jovem. E como é que foi assim, os outros parentes do senhor vindo? Como é que foi o crescimento do senhor ali como jovem, aí a ser obreiro, levantamento para diácono? Eu fui obreiro ali, depois eu fui para a igreja de Barra República, que estava mais próximo da minha casa, né? Eu fui batizado na década de 80 e abri uma igreja ali em Barra República e eu fui para ali. O senhor mostrou até interessante que na época o senhor direcionou, eu tive um sonho que eu vi uma igreja, né? Uma igreja, e essa igreja tinha uma luz, exatamente onde a igreja, onde ela é construída, onde ela está hoje. E eu fui para lá. E ali eu fui levantado como obreiro, eu fui levantado para o diaconato, não é? E depois eu fui transferido para a igreja de Jardim da Penha 1. Jardim da Penha 1. Aonde ali, na década de 90, 96, eu fui ungido ao Ministério da Palavra. E foi um marcante para mim, me permite? Pode ficar à vontade, pastor. Eu lembro que o Senhor me deu um sonho da minha unção. E eu fiquei ainda em dúvida, e interessante, na noite anterior, onde foi marcado um culto. Antes da unção do senhor? Antes da unção. O culto foi de vigília e a minha filha passamos uma prova, ela estava uma febre muito alta, minha esposa não conseguiu assistir a vigília naquele dia e aqui eu achei estranho. Senhor, mas por que isso? E o Senhor me revelou que aquilo era uma prova que eu estava passando, que eu teria uma bênção do ministério. E eu tinha tido um sonho sobre isso, né? E o pastor marcou um culto. Naquela época você não sabia que ia ser ungido. O pastor marcou um culto, né? Vai ter um culto especial no outro dia, né? Interessante, eu cheguei em casa, Senhor, eu vou ser ungido, né? Eu perguntei ao Senhor na minha intimidade, Senhor, eu vou ser ungido. Abri a palavra, né? E a palavra que o Senhor me deu foi essa aqui, ó. E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertém desse ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Isso aqui me confortou o coração. Aí no outro dia teve o culto e ali eu fui ungido ao Ministério da Palavra. Que maravilha, Essa foi a minha experiência na unção, né? Na ordenação foi o próximo ano, foi em 97. Eu também estava orando, né, pela minha ordenação e pedi ao Senhor um presente. Eu disse: eu quero um presente, era mês do meu aniversário, né? E a gente sempre sabe quando havia as reuniões e tal. E naquele mês começou-se a marcar os cultos, né? Onde ungidos, pastores eram levantados. E naquela semana o Senhor me deu uma revelação que ele me daria um presente. Seria a minha ordenação. Quando foi no mês, uma semana antes do meu aniversário, o Senhor me presenteou com a ordenação. Que maravilha. Pastor, hoje nós tivemos na abertura do programa à tarde, que a gente conduz aqui, o programa Vencendo Vem Jesus. Hoje tivemos aqui um querido pastor, o pastor Diogo Gomes, né? Que é da igreja do pastor... ali da Luiz Eugênio, da igreja de Camburi 3, Camburi 3, né? Esteve aqui ainda jovem, né? É maravilhoso, né? A gente está nesse mês da dedicação e já no decorrer desse ano, assim, muitos servos sendo levantados, ungidos, ordenados à palavra. É maravilhoso, né? O senhor quando vê um servo sendo levantado, o senhor relembra, assim, quando o senhor foi levantado e o senhor se alegra, como toda a igreja, né? Exatamente, é um momento especial, até ímpar, né? Singular na vida
de cada um de nós, até o Diogo, né, por exemplo, pastor novo, né, foi ordenado agora recentemente, e ao saber disso, né, o nosso coração, ele realmente se alegra pela experiência do nosso companheiro, né? Da nossa região, pra você ter uma ideia, é até importante o senhor falar, não cortando o senhor, porque o senhor é coordenador regional da região de Camburi, né, da Serra e também do norte do estado, não é isso, pastor? Isso. Nós tivemos no mês de setembro, né? Na nossa região, 43 novos levantamentos de pastores ungidos. Quer dizer, um número bom, né, de obreiros que foram separados para o ministério da palavra, estão aí aptos, não é, a servir, a ministrar e a levar a palavra do Senhor, né, a doutrina revelada, com disposição, com alegria, porque são homens, né, que foram separados, não pelo homem, né, mas foram separados pelo Espírito Santo. É gratificante em saber que a obra do Senhor, ela cresce a cada dia, a cada momento, e o número de servos, né, a seara é grande, né, e os obreiros estão aí, sempre prontos a servir, com alegria, com dedicação, prontos para servir o Senhor. E o senhor tem pressa em salvar, né, pastor? Nós estávamos conversando agora há pouco, fora do ar, sobre o que está acontecendo no mundo, né? Nós vemos agora essa semana, né? Nós até comentamos sobre isso, né? A Apple, estavam falando, emitiu uma nota dizendo que a Bíblia, ela não mais será divulgada pela Apple, não estará mais disposta para quem queira procurar na China. Então isso, a gente está começando a viver a gente já vê isso, né? A gente vem acompanhando na escola bíblica dominical, no programa Anunciando o Evangelho Eterno, né? Os pastores, pastor Gedeuti, o pastor vem falando sobre isso para nos preparar, porque a gente está vendo assim o que está escrito na palavra do Senhor, uma preparação para o anticristo, e a gente não pode estar dormindo, a gente não pode vacilar, né? Estamos falando das parábolas. É verdade. Interessante que para nós, né, Fai, não é surpresa. Né? Por quê? Porque nós somos servos que estamos sendo avisados na palavra, na escola bíblica dominical, né, as mensagens que são transmitidas, tudo está relacionado a um palco que está sendo montado aí para a vinda do anticristo, né? O que você falou aí. Mas a igreja do Senhor não está preocupada com isso, porque nós não vamos passar por isso. A igreja, ela vai estar na eternidade com o Senhor, não é? Tudo isso aí são sinais, não é? São sinais e avisos, não é, de que alguma coisa vai acontecer. As profecias já se cumpriram. O fato é esse. Só existe uma que a igreja espera, que é o arrebatamento da igreja fiel. Maravilha. E a igreja cristã Maranata tem pregado isso. O Maranata é o Senhor Jesus vem. Nós estamos nesse mês, pastor, que é o mês, né, maravilhoso, que é o mês da dedicação, da oferta voluntária, e o povo do Senhor tem trabalhado por isso, tem divulgado, né, tem falado, os irmãos têm participado, né, às vezes o anunciar do evangelho não é só do pastor, a igreja toda tem, né, se incumbido nisso, né, pastor, buscando também no começo da semana as respostas para a escola bíblica dominical. A igreja está preparada, né, pastor? Exatamente. É interessante que a festa da dedicação é algo extraordinário, é uma entrega pessoal, né? Então esse mês a igreja, ela está participando. É interessante que no domingo agora, a nossa igreja lá de Camburi, nós saímos ao campo, né? Nós fizemos ali uma evangelização para os vizinhos. Saímos cantando nas ruas, né, nos prédios, né? Tivemos a oportunidade de abordar algumas pessoas que estavam precisando de uma palavra. Tivemos a oportunidade de orar pela uma senhora, estava sozinha, solitária, e vimos ali a necessidade dela, né? A ansiedade do coração, a aflição nessa hora. E isso é importante, por quê? Porque nós estamos sendo impulsionados a isso, não é? É aquilo que a parábola que nós temos ouvido, né? Forçai-os a entrar. Então o Espírito Santo nessa hora tem pressa, ele tem pressa em quê? Forçar a entrar aonde? No projeto, nas bodas, né? Naquilo que Deus preparou e tem preparado para a sua igreja. O momento não é de vacilar, de titubear, né? O momento agora é caminhar e estar de pé. Interessante, né, pastor, que o senhor está falando sobre isso, que essa semana o senhor saiu com a igreja e me faz arremeter, né, quando o senhor se converteu.
ali no começo, né, os irmãos iam para a praça, levavam violão, às vezes levavam uma caixa de som, né? E hoje a gente vê como a tecnologia se abriu, né? A gente já está falando aqui para os irmãos no Japão, para os irmãos online, na Itália, né? Mas é muito importante a igreja ainda continuar com isso, né? Fazer serenata e, né, teremos agora a participação das crianças, os seminários, né? E convidar. É importante, pastor, isso. E aí vamos ter um evento com jovens, né? Momento também. em que eles vão poder testemunhar, participar, eles vão ter esse momento também. Você falou da evangelização, é importante, né? Lá em Jardim Camburi, são prédios, a maioria lá é tudo prédio. E quando a gente sai ali para cantar, interessante as pessoas, você vê as pessoas, né? Nos seus apartamentos, nos seus prédios ali, ouvindo, participando daquele. Vão para a janela, né? Vão para a janela. Alguns descem. Exatamente. Receber oração. E depois tem um convite, né? E nós temos o privilégio de tê-los ali conosco no culto. A igreja estava muito cheia no domingo, importante que a rede foi lançada, né? O Espírito Santo, com certeza, ele fez e realizou a obra, e as colheitas nós vamos ter em nome de Jesus. Amém. Pastor, hoje está pastor na igreja de Camburi 2, né, pastor? A primeira igreja que o senhor esteve à frente quando o senhor foi ordenado? Foi a igreja de Goiabeiras. Goiabeiras. Né? Ela chama-se de Goiabeiras 1. Fica próximo à UFES, né? Essa igreja. Ali a primeira e... Foi a primeira igreja. Depois eu fui para a igreja de Maria Ortiz 1. Mas depois, vamos aí. Agora a gente chega um momento que a gente nem lembra mais das igrejas que a gente passou, né? Ultimamente, a gente sempre diz, né, que o pastor, ele está onde o senhor coloca, né? Eu estou agora em Camburi, já tem 9 anos, né? Eu estou lá em Camburi. Mas aquilo que a gente sempre fala, né? O ministério, o servo, ele está sempre à disposição, né? O filho fica em casa, que é o Senhor Jesus, né? Agora o servo, ele vai aonde o senhor mandar, né? Eis-me aqui, né, pastor? O norte, por exemplo, já fui pastor no norte do Espírito Santo, fui pastor em Nova Venécia, fui pastor em Pinheiros, eu fui pastor em Boa Esperança, né? Andei esse norte afora. Fiquei um tempo também na região de Sergipe. Fiquei 3 anos lá coordenando aquela região. Povo bom, povo fiel também. Andamos aquele sertão afora evangelizando. E ali, quando você vai para essas cidades, esses lugares longínquos, viu, Faia? Você vê quão necessitados são aqueles que precisam de ouvir a palavra do Senhor. Foram momentos marcantes, viu? De experiências que ficou marcado no meu coração. Que maravilha, é bom que os irmãos vão matar a saudade do pastor hoje no culto, né? Estão matando saudade aqui no pré-culto e daqui a pouco estarão matando saudade do culto. Pastor, gostaria que o senhor desse um pouquinho da introdução do culto desta noite, falasse o versículo aí, o livro, o versículo, o senhor, no caso, vai trazer a mensagem. O senhor vai falar mensagem, e vai aparecer na tela para os irmãos. A mensagem hoje vai estar em João, não é? Vai ser o capítulo 11, versículo 39. Vou dar só uma pequena introdução, quando Jesus disse assim: tirai a pedra. Era um momento ali em que Lázaro já estava 4 dias morto, e Marta disse para Jesus: mas Senhor, há 4 dias já cheira mal. Só que o tirar a pedra ali era uma coisa muito simples, não era Jesus que ia fazer isso, porque Jesus estava ali para ressuscitar Lázaro, E Marta colocou ali os obstáculos daquilo que é natural do ser humano quando está diante de provas, diante de lutas. E coloca as pedras da vida, né? O que Jesus queria somente ali, naquele momento? Que Marta ouvisse a voz do Senhor e executasse o que ele havia mandado. Tira a pedra. Por que a pedra? A pedra é muito fácil. Jesus podia, com a palavra, dar uma palavra, pedra ali, com certeza seria removida, né? Ele podia determinar um anjo para remover a pedra, mas aquilo ali era profético, porque o Senhor queria mostrar que a pedra faz parte do homem. O homem que tem que lutar para tirar a sua pedra, que é muito simples, mas aquilo que é de Deus, aquilo que é da parte do Senhor, o milagre, o Senhor vai fazer. E o que o Senhor fez ali? Foi um milagre, ressuscitar. O homem não tinha poder para ressuscitar. O homem não tinha como ressuscitar Lázaro, mas Jesus tinha.
Por quê? Porque o Senhor Jesus, através da sua palavra somente, Lázaro sai para fora, né? Então Lázaro ressuscitou. Então o que cabe ao homem? O que cabe ao homem é ele lutar para tirar as pedras, os tropeços, aquilo que impede de ouvir a voz do Senhor. É muito simples, assim como foi na passagem ali do Mar Vermelho, né? Você lembra? O povo diante do Mar Vermelho, o povo desesperado, e o Moisés foi clamar ao Senhor. E o que o Senhor diz ali? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, Moisés. O que cabia ao povo? Só marchar. E o que cabia a Deus? Abrir o Mar Vermelho. Por quê? O milagre é de Deus. Né? Maravilha, pastor Marcelo Vilela. Olha, meus irmãos, isso foi só a introdução, né? Só a introdução aqui, que maravilha, né? Pastor, nós queremos agradecer a presença do Senhor aqui conosco, né? Daqui a pouco, às 20 horas, daqui a pouquinho, faltando 8 minutos, senhor, nós queremos agradecer o senhor pode mandar um abraço à esposa Adriane, à filha Marcela, né? O seu genro, nosso querido Maico, um abraço e agradecemos a presença do senhor aqui. Muito obrigado, eu agradeço a minha esposa, né? Que tem sido valente do meu lado, que ora, intercessora, né? Minha filha também, meu genro Maico, abraço a eles também, né? Isso. Estão aí com a filha com o pai, sempre orando, a esposa ombro a ombro, e estamos juntos para servir o Senhor. Eu abraço também aos nossos irmãos queridos, ao povo de Jardim Camburi 2, que com certeza tem orado por mim, né? E a todos aí da área de Camburi, da Serra, região Norte, Espírito Santo, a todos os nossos irmãos, um grande abraço, viu? Até a próxima. Amém, a paz do Senhor para todos. Pastor, o senhor pode se dirigir, a câmera já está fechando em nós aqui, para o senhor já se levantar, o pastor já está indo para lá, nosso querido pastor Marcelo Vilela. E a você, querido amado, amigo, irmão, né? Falta 7 minutos. João 11, de 39 a 43, deixa a Bíblia aberta aí, vamos já entrar em comunhão com o Senhor, que já, 8 horas, 20 horas, horário de Brasília, o nosso culto, hoje culto de oração. Vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o teu santo nome, mas vamos colocar hoje diante do Senhor as nossas súplicas, as nossas petições. E a você, querido amado irmão, ouvinte, a você no Brasil, no exterior, onde você estiver, nós desejamos a todos uma ótima noite e a paz do Senhor Jesus.